Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando jogos para essa terça-feira, 8 de abril de 2025, para os jogos da Conmebol Libertadores e da Sul-Americana. Se você curte o mercado de escanteios e chegou nesse vídeo, aproveita para deixar a sua inscrição no canal, ativa também o sininho das notificações. Dessa forma você vai ser sempre notificado quando um vídeo for lançado por aqui. E óbvio, né? Deixa aí sua curtida, deixa seu like, deixa aí a sua interação, é a sua forma de fortalecer o meu trabalho e também uma forma de comunicar para a plataforma que é um conteúdo relevante e que esse conteúdo pode ser divulgado para mais e mais pessoas. Fechou? Então, é isso. Esses são os meus recados para vocês aí, meus pedidos. E agora vamos analisar os jogos dessa terça-feira. Bom, e a gente começa aqui às 7 horas da noite com o Botafogo recebendo em casa o Carabobo, duas equipes que estão aqui nesse grupo A da Conmebol Libertadores, grupo composto aí por Estudiantes, Universidade do Chile, Botafogo e o próprio Carabobo, tá? Aqui a gente tá pegando um confronto de duas equipes que ainda não somaram pontos, né? Dentro desse grupo A. É a segunda rodada, obviamente, aí da Libertadores, mas na primeira rodada o Carabobo enfrentou o Estudiantes, perdeu ali de 2-0, e o Botafogo foi ao Chile e enfrentou a Universidade do Chile e perdeu ali de 1-0, duas equipes que ainda não somaram pontos na competição. No mercado de escanteios aqui, pessoal, a gente tem um Botafogo com uma média de 5,5 em escanteios a favor, jogando dentro de casa, e uma média de 4,1 em oportunidades cedidas, dando uma média aí de 9,6 em escanteios entre marcados e sofridos. E vai receber um Carabobo, uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Tem uma média aqui de 3,5 em escanteios a favor e de 4,8 em oportunidades cedidas. A previsão de escanteios para esse confronto aqui é de 9 escanteios pela Corner Pro. Nós temos o over 9,5 cantos batendo em apenas 40% dos jogos. Não vejo aqui essa linha interessante pra gente, tá? Esse over 9,5 cantos, pelo menos não pensando num pré-live. Obviamente, se a gente levar esse jogo pro ao vivo, sair bastante escanteios dentro dessas oportunidades que a gente pode ter no live, é uma linha que pode sim chamar a atenção, dependendo, obviamente, como vem esses dois times aqui no ao vivo, tá? Para live, o que é que me interessa aqui para esse confronto? As linhas estão bem esticadas, pensando principalmente pelo lado do Botafogo. O Botafogo ainda não venceu dentro da Libertadores, é o atual campeão. As linhas estão bem esticadas a favor do Botafogo, tá? Então, se a gente pensar numa linha pré-live da partida inteira, o over 9 cantos é a linha que está de abertura. E a linha do Botafogo está no over 6,5 cantos. Eu não pego essa linha do Botafogo, eu também não pego essa linha pré-live de escanteios, pensando justamente nessa linha aqui de 40% dos jogos apenas batendo para ambas as equipes, tá? O que é que me interessa aqui nesse confronto, então? Eu gosto de pensar aqui nesses escanteios nos primeiros 10 minutos do Botafogo. O Botafogo, mesmo somando pontos aí no Campeonato Brasileiro no final de semana, tem uma pressão, principalmente pensando aqui na Libertadores, né? O Botafogo vem passando por algumas dificuldades nesse início de temporada e na Libertadores também tá dessa forma. Então eu gosto de pensar aqui nesses escanteios nos primeiros 10 minutos a favor do Botafogo. A gente tem uma cotação aí de 1,80 na Betano e também na Bet365, tá? A mesma odd aí. Caso você tenha conta na Bet365 ou na Betano, é a mesma odd, tá? Se você ainda não tiver conta na Betano, clica no link aí da descrição, aproveita para se cadastrar aí na Betano e você consegue pegar a mesma cotação aí por lá também, tá? Então, minha sugestão para vocês, Botafogo e Carabobo, escanteio nos primeiros 10 minutos a favor do Botafogo. Bom, e dando andamento aqui também às 7 horas da noite, o Grêmio recebe em casa o Atlético de Grau. Eu não sei se é Atlético de Graú, Atlético de Grau, não sei. Deixa pra mim nos comentários, inclusive, como é que vocês pronunciam o nome desse time aqui. Mas eu vou chamar Atlético de Grau, tá? Esse confronto aqui acontece às 7 horas da noite pela Sul-Americana, tá? O Grêmio recebe em casa o Atlético.
Aqui no mercado de escanteios nós temos um jogo até interessante pra gente, tá? O Grêmio é uma equipe que marca bastante escanteios jogando dentro de casa, tem uma média de 6,6 em escanteios marcados e também é uma equipe que cede muitas oportunidades, tá? Inclusive, primeira rodada do Campeonato Brasileiro do Grêmio sofreu muito dentro de casa contra o Atlético Mineiro. É uma equipe que dentro do estadual também vinha tomando muitos escanteios jogando dentro de casa e isso reflete aqui nessa média, tá? Apesar de ser uma equipe que marca muito, também cede muitas oportunidades, tendo uma média de 12,1 em escanteios entre marcados e sofridos. Já o Atlético de Grau, nós temos aqui uma média de 7,9 em escanteios entre marcados e sofridos, uma equipe que mais cede em oportunidades do que marca em escanteios. Mostrando aqui as linhas do full time, a linha para a partida inteira, nós temos uma previsão de 10 escanteios pela Corner Pro, o over 9,5 cantos bateu em 50% dos jogos, o over 8,5 cantos bateu em 70% dos jogos. A linha pré-live para esse confronto aqui, pessoal, tá no over 9 cantos, tá? Não pego essa linha pré-live. É uma linha bem interessante, mas pensando aqui, esse over 8,5 bateu em 70% dos jogos, ou seja, o over 9 nos estaria dando um reembolso teoricamente, tá? Então, galera, não vou pegar essa linha de over 9 cantos. A minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo e buscar esse over 8,5 ou já pegar com a cotação atual aí da Betano. A Betano está com cotações de 1,62 para o over 8,5 e é a minha sugestão para esse confronto. Grêmio e Atlético de Grau, acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para esse confronto. Bom, e antes de falar aqui do próximo confronto, já quero convidar vocês aí a clicar na descrição e me acompanhar também pelas minhas outras redes sociais, principalmente ali Instagram, Telegram, são redes sociais que eu acabo ficando mais ativa além do YouTube. Então, caso você seja inscrito aqui do YouTube e ainda não esteja nas minhas outras redes sociais, aproveita para ir para lá para o Telegram, aproveita para ir para o meu Instagram também. No Telegram eu acabo mandando palpites também de outras ligas, tá? Além de Brasileirão, além de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, além dessa parte aqui eu também envio palpites de outras ligas por lá também. Então aproveita para se inscrever no meu Telegram também, fechou? Bom, vamos falar agora aqui às 9h30 da noite, também pela Sul-Americana, o América de Cali recebe em casa o Corinthians. Aqui nós estamos falando de duas equipes que uma ganhou na primeira rodada, que foi o América de Cali, e a outra, o Corinthians, né, acabou perdendo seu confronto ali dentro de casa para o próprio Huracan, que está aqui na segunda colocação. Ou seja, a gente está falando de uma equipe que pontuou, somou 3 pontos, e do Corinthians que ainda está aqui com 0 pontos, tá? O Corinthians vai viajar, né, para enfrentar o América de Cali. Falando aqui das estatísticas de escanteios dessas duas equipes, nós temos estatísticas parecidas. O América de Cali tem uma média aqui de 11,5 entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que marca bastantes escanteios e não cede tantos escanteios assim para o time visitante. E o Corinthians é uma equipe que, jogando nessa condição de visitante, não marca tantos escanteios assim, mas pelo contrário cede muitas oportunidades, tendo uma média de 11 escanteios entre marcados e sofridos. As linhas de escanteios aqui cumpridas por essas equipes, nós temos o over 9,5 cantos batendo em 65%, o over 8,5 batendo em 75% e o over 7,5 cantos batendo em 85%. Nós temos uma linha pré-live de over 9 cantos também para esse confronto, mas aqui a minha sugestão mais cautelosa, muito parecida com a do confronto anterior do Grêmio, deixo aí de sugestão para vocês o over 8,5 cantos. Se você não conseguir acompanhar essa partida no live, aproveita para pegar aí com a cotação da Betano 1,62, 1,62, com essa linha já aberta. E se der para acompanhar no ao vivo, tenta pegar essa odd aí mais valorizada, tenta pegar na casa de 1,80. Então, América de Cali e Corinthians acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 é o que eu deixo para esse confronto. E o último confronto que eu separei aqui para esta noite de Libertadores e Sul-Americana fica por conta da Libertadores. Também às 9h30 da noite, o River Plate recebe em casa o Barcelona de Guayaquil. Mostrando aqui para vocês esse grupo. Nós temos duas equipes que venceram na primeira rodada. O Barcelona ganhou ali de 1-0 o seu confronto e o River Plate também venceu a partida de 1-0. Ambas as equipes somando 3 pontos aqui
neste momento da competição. Ou seja, uma vitória que garante a liderança ali isolada do grupo, tanto para o River Plate quanto para o Barcelona. Mostrando o mercado de escanteios agora aqui, as estatísticas de escanteios de ambas as equipes, nós temos um River Plate com uma média de 8,9 em escanteios entre marcados e sofridos e um Barcelona com uma média de 10,1 entre marcados e sofridos, sendo uma equipe que mais cede em escanteios do que marca em cantos dentro da competição. Mostrando as linhas aqui, nós temos uma previsão de 10 escanteios pela Corner Pro, o over 9,5 cantos batendo em apenas 45% dos jogos de ambas as equipes, 30% dos jogos do River Plate, apesar de ser uma equipe ali que mais marca em escanteios dentro de casa, não tem costumado cumprir a linha do over 9,5 cantos, e em 60% dos jogos do Barcelona jogando nessa condição de visitante. Para esse confronto aqui, nós temos uma linha de abertura no over 9 cantos. A minha sugestão para vocês é levar para o ao vivo, levar para o live, buscar pelo menos 8 escanteios nessa partida. O acima de 7,5 cantos, mais de 7,5, é o que eu deixo para River Plate e Barcelona de Guayaquil. Bom, galera, então é isso. Essas são as minhas considerações para esses campeonatos de hoje, Libertadores e Sul-Americana. Espero, como sempre, ter conseguido auxiliar você no seu planejamento de jogos no mercado de escanteios também. E óbvio, né? Conto aí com a sua participação. Aproveita para fortalecer no like, aproveita para se inscrever se não for inscrito. Olha também aí na descrição desse vídeo as minhas outras redes sociais, Telegram, Instagram, aproveita para me acompanhar por lá também, tá bom? Então, é isso. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Tamo junto!